O brasileiro acaba de bater um recorde. É o povo que passa mais tempo na internet conectado nas redes sociais. Com 14 anos de idade, Isis é a prova de que a ferramenta de comunicação mudou. Telefone, geralmente as pessoas falavam, carta, agora a gente manda e-mail, sempre pelo MSN, essas coisas que é mais rápido. Pelo celular, Vitória, de 17 anos, acessa de qualquer lugar os sites de relacionamento. Eu acho que é vício mesmo. Eu gosto, aí eu mexo na rua mesmo. As adolescentes fazem parte de um grupo que todo ano cresce no Brasil. Segundo o levantamento do Ibope Nielsen Online, em 2009 eram 62 milhões de internautas no país. Hoje são 82 milhões. O brasileiro é o povo que passa mais tempo navegando pelas redes sociais, blogs e comunidades. Em junho, os internautas do Brasil passaram 8 horas e 5 minutos nesses sites, contra 5 horas e 21 minutos nos Estados Unidos. Os que mais usam ainda são os mais jovens. Em todo caso, temos percebido um crescimento do uso ultimamente pelos adultos também. Em alguns casos, esse acesso à rede pode ser perigoso. O uso da internet vira doença quando a vida virtual se torna tão atrativa que compromete as atividades, os compromissos da vida real. Ele prefere se conectar com amigos em vez de encontrá-los pessoalmente. Ele prefere se relacionar com pessoas afetivamente através da internet em vez de buscá-las no dia a dia. O psicólogo diz que estudos mostram que indivíduos dependentes da internet apresentam o mesmo desgaste de neurônios que dependentes de álcool e drogas. Ele também explica que os adolescentes são mais suscetíveis a essa dependência. O cérebro ele só atinge a sua plenitude após os 20, 21 anos. Dentre algumas funções, aquela chamada de freio comportamental, onde você tem a consciência de que você está fazendo algo que não é bom para você, o jovem não teria essa função ainda plenamente desenvolvida. Isis sabe controlar o tempo que fica na internet, mas conhece gente que passa dos limites. Não sai da internet. Toda vez que eu entro, a pessoa tá lá e sempre tá lá, fica viciada nisso. É verdade que nós só vamos saber o que vai dar isso, como dizia o Vila aqui, daqui a alguns bons anos, porque, especialmente como a matéria mostra que os mais jovens são os mais fisgados, né, por essa... Que aprendem mais rapidamente, nos ensina, inclusive, né? Eu acho que esse é o lado negativo, vamos chamar assim, mas que depende muito da organização familiar, né? Quer dizer, um pai e uma mãe que deixa um filho ficar 24 horas no computador, o problema não é o filho, o problema é o pai e a mãe. Eu acho que sempre nessas questões passa pela organização familiar. Se tem uma família organizada, estável, com bom relacionamento dos pais com os filhos, isso não pode ocorrer. Agora, tem o lado, eu muitas vezes acentuo muito o lado negativo disso. Eu gosto também de ver o lado positivo, que é a amplitude de conhecimentos que a rede dá, né? Você poder ver filme, milhões de filmes, a parte de música, peças de teatro, as possibilidades de pesquisas, você reencontrar pessoas que você não conhece, que você perdeu contato na adolescência. Quer dizer, tem esse outro lado que é extremamente rico. Muitas vezes a gente acentua só esse lado que é verdade, que é grave, que é esse lado dessa dependência. E a força das redes sociais. Outro dia eu flagrei uma cena no comércio, uma pessoa estava ali discutindo, queria trocar um negócio, enfim, tinha ali um confronto e tal, de troca, não troca, devolve, até que a moça não falou de Procon, não falou nada, ela falou assim, eu vou colocar nas redes sociais, vou deixar. Na hora o negócio foi desarmando, porque, imagina, colocar nas redes sociais. Eu acho que o jovem procura uma inserção na sociedade. Então, normalmente, os que não estavam nessa fase da internet, com tudo isso de facilidade, se inseriam na sociedade, buscavam o seu espaço lá dentro. Eu acho que o grande desvio que esta facilidade dá ao jovem é de que ele passa a se sentir como integrante daquele. O conhecimento é fácil de obter, mas é superficial. Ele não vem de um ensinamento, ele vem de um contato que se faz rapidamente. Eu vou no Google. Outro dia meu filho disse, pega a informação no Google. Dá um Google aí, é uma expressão. No Google. É fácil, você não precisa mais pesquisar nada. Tira no Google, põe o nome que você quer. Olha, quem foi João da Silva? Aparece lá, João da Silva foi fulano, fez isso. Pronto, registrou, tirou, botou na aula. Tá. E aí? Então a inserção na sociedade, ela fica prejudicada. E ele fica um individualista. Esse eu acho que é o maior equívoco
de permitir, assim, liberalizar tudo. O julgamento do mensalão no Supremo Tribunal Federal chegou à fase da defesa. Os advogados de 4 dos principais acusados, que são o José Dirceu, o José Genuíno, o Delúbio Soares e o Marcos Valério, foram os primeiros a falar. A defesa do ex-tesoureiro do PT admitiu a existência de Caixa 2, mas negou o pagamento de propina a parlamentares. Em cada uma das apresentações da defesa, estratégias parecidas. Um dos objetivos é tentar mostrar que o mensalão foi uma ficção. O advogado de José Dirceu falou da inexistência de provas. Porque não há, no entender da defesa, nenhuma prova, nenhum documento, nenhuma circunstância que incrimine o meu cliente, José Dirceu. O advogado do ex-ministro-chefe da Casa Civil também chamou de teatro as acusações de Roberto Jefferson. Desqualificar o presidente do PTB também foi estratégia da defesa do ex-presidente do PT, José Genuíno. Ele diz uma coisa a cada momento. Ele envolve pessoas, isenta pessoas, dependendo do cenário, dependendo do palco, dependendo da plateia. A defesa de Delúbio Soares surpreendeu. Admitiu que o dinheiro que passava pelo tesoureiro do PT era ilícito, mas, segundo o advogado, não serviu para comprar parlamentares. Delúbio é um homem que não se furta a responder por aquilo que fez. Ele só não quer ser condenado pelo que não fez. Que ele operou um Caixa 2 de campanha, operou. Que isso é ilícito, é ilícito. E isso ele não nega. Agora, ele não corrompeu ninguém, até porque ele não tinha, na sua função interna do partido, essa atribuição de obter apoio político, obter maioria parlamentar. Foi o que também admitiu a defesa do publicitário Marcos Valério, apontado como operador do mensalão. As inúmeras testemunhas ouvidas na instrução criminal contraditória nesta ação penal negam o mensalão. Esclarecem que os recursos foram repassados para fins de ajuda em campanhas eleitorais, constituindo assim, no máximo, em Caixa 2 das mesmas campanhas, jamais tendo havido repasse de dinheiro a parlamentares para a compra de votos. Só acrescentando aqui, corrigindo, eu disse que eram os advogados dos 4 dos principais acusados. Na verdade, são 5. O outro é o Ramon Hollerbach, que é o sócio do Marcos Valério. Na opinião de vocês, qual foi a melhor defesa do dia? Eu bem, assisti quinta, sexta, porque espero assistir todas. A de hoje, dos 5, eu achei a defesa feita pelo Arnaldo Malheiros, porque o Zé Dirceu foi defendido pelo Juca Oliveira Lima aí, o Zé Genuíno por um rapaz mais novo, aí que eu esqueci o nome dele, o Delúbio, que teve o Arnaldo Malheiros, depois teve esse senhor que aparece de Minas Gerais, defendendo o Marcos Valério, e um outro mineiro defendendo o Ramon Hollerbach. A grande questão é o seguinte, o único que reconheceu efetivamente um crime, um ilícito, foi justamente o Arnaldo Malheiros, ou seja, a tese consagrada, que na semana passada eu tinha dito aqui, que ia sobrar, vamos usar uma linguagem mais popular, para o Delúbio Soares, ou seja, você transforma aquilo em Caixa 2, com isso você resolve o problema, que a tese, na verdade, de 2005, criada pelo então ministro da Justiça, Marcos Tomás Bastos, quando o escândalo chegou ao ápice lá no mês de junho para o mês de julho. Né? Agora, Ayrton, hoje se falou muito, esses dias todos, que nada se pode provar, e que a testemunha, uma pessoa numa sala não quer dizer muita coisa. Então, eu gostaria de entender qual o valor da prova testemunhal, na hierarquia das coisas aí, qual o valor de um depoimento de alguém que estava lá e disse que viu tal coisa? Olha, na minha escola, lá em São Francisco, Faculdade de Direito, a brincadeira era que a prova testemunhal é a prostituta das provas. Porque você pode ver um fato e ter 2 visões diferentes, segundo as conveniências de quem está querendo que você seja testemunha. É o que nós temos nesse caso aí. Foram buscar testemunhas para favorecer e foram buscar testemunhas, no caso do Ministério Público, para prejudicar. Por exemplo, testemunhas para favorecer o acusado. Foram ouvidos, juntados documentos de vários ministros, dizendo que foram contemporâneos do Zé Dirceu, dizendo que não tinham conhecimento de nada sobre isso, que corrobora a tese do Zé Dirceu, que também não tinha. Então procurou-se criar uma identidade de comportamento dos ministros. Já o Ministério Público foi buscar outras evidências, outras provas, baseadas também em testemunhas, que podem ser utilizadas ou não, depende. Agora,
que eu queria dizer é o seguinte, está havendo uma grande confusão nesse processo. Isso não é um tribunal do júri. O advogado que vai lá falar, ele está falando coisas como quais os juízes já conhecem. Quer dizer, eles receberam antes, por escrito, tudo isso. Agora, essa prova oral... Isso aí é para chamar atenção sobre alguns pontos. Mas, na verdade, já foi por escrito. No tribunal do júri, como o tribunal do júri é composto de populares, que não tem formação jurídica, um advogado que seja veemente, ele pode levar o jurado a votar assim ou assado. Não é o caso do Supremo. Por isso, o discurso inflamado, tudo isso, no meu ver, perante os ministros, não leva a nada. Eu acho que tem de se lembrar, quer dizer, eu acho que em relação à questão da prova, em relação estritamente ao Zé Dirceu, que essa é a questão, é a tese do Procurador-Geral da República, é a questão justamente da prova testemunhal. E ele deu uma excelente defesa que ele fez da acusação, né, apresentada na última sexta-feira. Ele deu, no meu entender, ele apresentou provas suficientes. Agora, em relação hoje à ação, e teremos vários dias, porque 5 por dia, a ação dos advogados, é importante lembrar que é um acréscimo. Eles já entregaram a sua defesa escrita. Mas a sustentação oral é uma resposta ao procurador, porque eles não conheciam o relatório, a acusação que o procurador fez na sexta-feira. Por isso que todos... Conheciam. Sim, mas eles não. Então, os 5 advogados de defesa. Eles tinham feito as alegações de acusação por escrito. Não. Ele não pode falar nada mais daquilo que está na alegação. O que o Procurador-Geral da República fez na sexta-feira, durante quase 5 horas, não era de conhecimento absoluto. Parte era os 3 núcleos, o núcleo político, o núcleo operacional e o núcleo financeiro. Ele é obrigado a fazer por escrito antes. Não. Ele não é obrigado a apresentar. Ele não pode inovar, ele não pode trazer coisa nova. No julgamento só pode trazer o que está nos autos. O que o procurador apresentou foi algo que foi distinto do que tinha sido apresentado anteriormente. Enfoque, não, por isso que os advogados tiveram questão de tentar derrubar, é natural, o papel da defesa é esse. No meu entender, não conseguiram derrubar coisa alguma. Mas o papel é esse, que é para mostrar que o procurador, as provas e as fontes que ele apresentou não eram suficientes para acusar o seu cliente. Bom, vamos continuar, que tem mais matéria sobre esse assunto. O que pode representar, então, o julgamento do mensalão? Para começar, traz política, a justiça e a ética para o debate da população. Ela já escreveu mais de 150 livros para crianças, criou histórias que estimulam a imaginação e educam. Escritora por vocação, Ruth Rocha é formada em Sociologia e Política pela USP e já escreveu também livros que são uma lição para gente grande. Uma história de rabos presos, Prêmio Jabuti de Literatura, se passa na fictícia Egolândia, um lugar onde, de repente, os habitantes ganharam rabos e os rabos começaram a se enroscar uns nos outros. Engraçado que só quem não era importante ou político escapou. O livro foi lançado em 1989 no Congresso Nacional em Brasília, onde hoje acontece o julgamento da ação penal 470. Eu acho que esse julgamento está suscitando muita discussão. As pessoas estão gostando de discutir, de perguntar o que acham. Para o professor de Ética e Filosofia Política da Unicamp, a ética que rege o país não é a ética republicana. No Brasil, os governantes e aqueles eleitos pelo povo para representá-lo agem como reis absolutistas que não prestam contas ao povo, que na República é o verdadeiro soberano. Você tem aquilo que se define como herança patrimonial, não é? O operador de Estado julga que os bens do Estado são seus e não do cidadão. Portanto, ele se acha desobrigado da tarefa de prestar contas. Os dois concordam que o julgamento no STF é um bom momento para o cidadão refletir. Talvez acenda uma luz em quem não tem, não é? Talvez chame a atenção de uma pessoa, por exemplo, que votou nessas pessoas. A partir do momento em que as provas forem apresentadas, em que a decisão dos juízes for algo bastante fundamentado, não apenas na letra morta da lei, mas no coração vivo da nacionalidade, você terá condições de retomar o processo da ética na política no Brasil. Olha, só aproveitando aquilo que a Ruth Rocha falou, que é o despertar de alguém que acendeu uma luz e tal, tem aqui o J. Campos que fala assim, mensalão, até os ministros dormem lá.
daí ele faz aquela coisa que você escreve no Twitter, que mostra que a pessoa está dormindo. Quer dizer, as pessoas ainda não se mobilizaram tanto para assim, acompanhar o que é o mensalão. Por quê? Não, mas é natural. Essa fase, só aguenta a sessão de defesa quem está interessado em acompanhar, porque é para dormir mesmo. Inclusive, vários ministros não prestaram atenção. Se em certo momento, 3 ministros se ausentaram no momento da sustentação oral do último advogado. Né? E não pode reclamar que estavam cansados, porque eles tiveram um intervalo de 40 minutos. O regimento diz 30, eles saíram 40 minutos. E o Supremo começou a sessão 40 minutos atrasado. O Supremo não cumpre sequer o próprio horário. Né? Os ministros já sabem o que está escrito, o que eles vão falar, eles já mandaram por escrito. Então eles não aparecem, ou eles dormem, fazem qualquer coisa. Não estou dizendo que tem que dormir, não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que não desperta interesse no ministro, porque ele já leu a defesa que o advogado mandou. A diferença é essa. E a diferença que as pessoas têm que entender é que aquilo não é um tribunal do júri, eu volto a dizer. Mas você acha então você não vai sensibilizar um juiz daquele que está no tribunal pela sua retórica, pela sua entonação, pelo seu verbalismo. Porque ele está com um documento por escrito que ele já examinou e ele é jurista, pressuposto. Porque é um ministro. Tudo aquilo é um teatro, não, é isso tudo que você está faz parte do direito de defesa. Por que a gente tem que acompanhar pela televisão se quem julga já... Não, estou te perguntando assim, porque tudo que está escrito ali, o que está sendo dito, já foi lido e digerido. Porque o advogado, na sustentação oral, ele destaca da peça que ele mandou por escrito os pontos que ele considera mais importantes e procura chamar a atenção de quem vai julgar para aqueles pontos. Mas o que eu quero lembrar é que eles estão tratando com juristas, com advogados que são formados em direito. Quero lembrar o seguinte também, vai ter impacto na opinião pública? Vai. Eu pergunto, qual foi o impacto que teve a decisão do Supremo que absolveu Fernando Collor de Mello? Bom, qual foi o impacto que teve? Qual o impacto? Quem se lembra disso? Que o Fernando Collor de Mello foi absolvido pelo Supremo? Espera um pouquinho. Olha, dá um tempo que vocês estão muito assim excitados. Não, mas eu queria só falar. Espera um pouquinho só. Vamos saber o que o Jânio de Freitas pensa sobre isso? O Jânio está lá no centro do Roda Viva, que o Roda é comandado, como você sabe, pelo Mário Sérgio Conte. E, Jânio, boa noite. Me salva aqui. Boa noite. Jânio, por favor, eu gostaria de saber em que medida você acha que a pressão popular pode influenciar os ministros do Supremo aqui, no caso do mensalão, que é a nossa conversa do momento. Acho improvável, pelo menos se a mídia, os meios de comunicação não forçarem um entusiasmo público pelo tema, uma exaltação pública pelo tema. Se as coisas continuarem mais ou menos como estão, é improvável que haja uma pressão mais intensa, mais constrangedora. E acho que os ministros todos ali têm experiência suficiente para driblar uma situação dessas, para contornar um eventual problema desse tipo que, no final da história, é bastante improvável. Obrigada, bom programa para vocês aí do Roda Viva. Quer dizer, pelo que o Jânio de Freitas, você concorda com o que ele disse? Não concordo nada. Ao contrário, discordo tudo o que ele disse. E é o seguinte, é tão importante isso, discordo pelo seguinte, os advogados do PT querem proibir que use a expressão mensalão em meios de comunicação. Querem que use a expressão ação penal 470. É um pedido fascista de quem quer censurar aquilo que nós conquistamos pela Constituição de 88, que é as amplas liberdades. Então, se está em nenhum momento eles falam em dinheiro público, inclusive, né? Então, essa questão é chave. Claro que no momento, você acha que alguém vai aguentar a sustentação, mas quando os ministros começarem a apresentar seus votos, isso já a partir do dia 22 de agosto, aí o interesse nacional não tem Olimpíadas, não vai ter nada, vai estar concentrado nisso. Isso é muito importante por respeito pela ética e pela liberdade. Nós tivemos uma quadrilha que tomou o Estado. A expressão do Procurador-Geral da República é correto. Já está julgando? Absolutamente você já correto. Está julgando? Eu estou julgando porque eu li e admiro. Você é um historiador que julga? Que julgo porque estou acompanhando. Só que lá eles vão julgar com a prova dos autos. Você leu os autos todos? Eu li, eu acompanhei todo o processo. Tem conhecimento jurídico para julgar. Parabéns. Você concorda com o mensalão. Agora, Vila, se você está do lado dos mensaleiros, eu estou do lado dos que respeitam a coisa pública. Com A ou B. O que eu não sou é julgador, porque eu não conheço os autos. Você quer se eximir. Eu não conheço as provas. Você quer se eximir de falar que eles são mensaleiros, quadrilheiros que tomaram o aparelho de Estado. O que se fala também, todos os especialistas dizem que vai haver, já há uma dificuldade de provar o uso do dinheiro público. Pô, mas mais do que as provas, caramba, são 50 mil
folhas do processo, 600 testemunhas, as provas que apresentadas pelo procurador em cerca de 5 horas, e que vai ter condenação, vai ter. A grande questão é o seguinte: a maior parte das condenações vai ser pro forma, ou seja, pro forma no seguinte sentido. Ninguém vai preso, é isso? Preso ninguém vai. Por que não? E provavelmente o Marcos Valério, se for condenado, vai. Não, mas depende, se for a 4 anos, não, por exemplo. Eu não sei, claro, se for condenado a uma pena privativa de liberdade, que não tiver prescrita, vai ser. Mas vai ser, a 4 anos está prescrito. Eu queria dizer uma coisa só, Poli. Olha, eu não me permito adiantar qualquer resultado. Mas o Vila já julgou. Não, eu acompanho. Tem posição. Não, eu acompanho. Não, você acabou chamá-los de quê? De quadrilheiros. É a expressão usada pelo Procurador-Geral da República. Eu acompanho. Ele concorda, é isso que ele está falando. Eu acompanho o Procurador-Geral da República. Concordo. E com muito prazer, porque eu acho que ele representa muito bem a população. Esse Procurador-Geral que foi escolhido pelo governo Lula. E que está o André pergunta aqui qual a pena máxima que os acusados podem pegar. A pena depende de cada caso. Tem casos de peculato, eu não tenho de cabeça até. Eu posso apresentar aqui, mas se quiser, tem de peculato. Assim, corrupção ativa, 12 anos. É máxima. É máxima. 12 anos, corrupção ativa, peculato, 12 anos também, o máximo. Eu estou falando o máximo, né? Não estou colocando. E são as mais altas, tal. Tá certo. Bom, vamos mudar de assunto agora, tá bom? Okay. Falar sobre a Petrobras. A presidente da Petrobras, Graça Foster, admitiu hoje que a estatal estuda novo reajuste de preços. Segundo ela, é preciso recompor os valores de acordo com o mercado internacional. Graça Foster fez hoje no Rio de Janeiro a divulgação dos resultados do segundo trimestre do ano. A Petrobras teve prejuízo de R$ 1.300 milhões, o maior em mais de uma década. Em parte, o prejuízo se deu pelo abandono de mais de 40 poços deficitários. A estatal prevê aumentar a produção de óleo e gás no quarto trimestre, mas considera importante, neste momento, recompor os preços. Através de subsídios, a Petrobras segura os preços dos combustíveis para não pressionar a inflação. Vila. Eu queria só lembrar rapidamente, é verdade que a presidente da Petrobras é muito competente, vai lembrar, ela deu várias entrevistas, inclusive fazendo críticas implícitas à gestão anterior, duríssimas. É bom lembrar que o Brasil importa hoje gasolina, etanol, óleo lubrificante, óleo diesel. As 33 sondas estão atrasadas, os navios estão atrasados. O Brasil não constrói uma refinaria há 32 anos. Nova, o que faz é puxadinha, e a atual de Abreu e Lima, essa em Pernambuco, ela era para custar 2, bilhões de reais, está custando 20, 9 vezes mais. Foi aquela feita com a Venezuela, sociedade venezuelana. O Chaves não entrou com um centavo, o Brasil entrou com todo o dinheiro e está atrasado há 4 anos o cronograma. Então a Petrobras está com prejuízos, está vivendo um momento difícil, e aquele pequeno acionista, porque é uma sociedade de capital aberto, muita gente compra ações que é aberto e tal, perdeu 20% ano passado. É a maior empresa brasileira de capital aberto. Petrobras passa por sérios problemas e essa presidente está tentando justamente colocar ordem na casa. Eu queria dizer ao telespectador que, apesar da análise negativa que foi feita, pode comprar ações da Petrobras. O patrimônio da Petrobras é muito maior do que a somatória das ações que existem no mercado pelo preço atual. Ainda é um bom negócio. Comprar, guardar, que a coisa vai vir. O que eu tenho preocupação é com relação àquilo que se projetou do pré-sal e daquilo que se pode colher do pré-sal, em função dos investimentos. Essa é a minha preocupação. Eu não acho que a política esteja errada, acho que se você não aumenta o produto aqui no Brasil, o custo do combustível, tendo em vista não acelerar um processo inflacionário, faz parte de uma política do governo que deve ser cumprida pela Petrobras. E foi isso que foi feito. Você não teve uma inflação maior, porque a Petrobras reduziu os seus custos. A Petrobras é uma empresa sólida, sobrevive, é o maior orgulho nacional. Primeiro-ministro da Síria abandonou o regime e fugiu para a Jordânia. A deserção foi considerada a mais importante desde o início da Revolução Popular, que já dura 17 meses. No fronte de guerra, combates entre rebeldes e forças do governo se intensificaram. Ataques aéreos e terrestres aumentaram em Damasco, Alepo e Homs. O governo reforçou as tropas contra os rebeldes nas regiões mais importantes do país e anunciou que estava pronto para uma batalha decisiva. Hoje, a sede da rádio e televisão estatal em Damasco foi alvo de uma explosão. A programação não foi interrompida. O governo culpou os revolucionários.
Também nesta segunda, o primeiro-ministro sírio, Riad Hijab, acusou o regime de Bashar al-Assad de genocídio, abandonou o cargo e fugiu com a família para a Jordânia. A deserção aconteceu menos de 2 meses depois de assumir o posto. Veja a seguir, preço da cesta básica sobe em todo o país. E ainda, a Grécia anuncia a deportação de 1.600 imigrantes da Ásia e África.